Olá, Oi, boa noite! boa noite, tudo bem por aí? Tudo certo? Que bom que o nosso bate-papo hoje deu certo, porque é um Aleluia! tema que muita gente me pergunta dicas de como perder a vergonha, como lidar com as emoções para conseguir tocar um negócio, ter coragem, ter confiança. Eu acho que hoje a gente vai poder falar bastante sobre isso. Então, Brenda, o que é inteligência emocional? Tcharararã. Gente, essa é uma competência, assim, uma habilidade que está sendo estudada praticamente desde os anos 90. Foi o primeiro artigo sobre inteligência emocional foi publicado, né, na década de 90 pelos autores John Mayer e Peter Salovey. Isso é muito importante que a gente saiba também, porque muitas pessoas, quando falam ou quando procuram sobre inteligência emocional, a primeira referência que vem lá no Google é Daniel Goleman, né? Muita gente também vê os livros dele, tem ele como referência, inclusive eu tenho um aqui, ó, que é o que ele trabalha muito também, né? Que é a questão da inteligência emocional. Mas a título de curiosidade, é importante vocês também saberem que tudo começou com Howard Gardner lá em 83, quando ele publicou os estudos das inteligências múltiplas. Por exemplo, tá? A linguística, a corporal, né? Que é corporal sinestésica, lógico-matemática, enfim, várias outras coisas, porque ajudou muito no processo da educação das pessoas. Né? Então, por exemplo, quem adora, que é o pessoal ali de marketing, etc., que trabalha muito com a comunicação, com a criatividade, tem essa linguagem e essa inteligência mais desenvolvida. Quem trabalha mais a nível de, sei lá, com o corpo, aula de dança, também tem. Então, todos nós temos essas inteligências, mas a gente acaba desenvolvendo até mesmo de acordo com os estímulos que a gente recebe, né? E aí, esses psicólogos, em 85, viram que existia uma inteligência chamada intrapessoal, que é o eu comigo, a forma como eu lido comigo, e o interpessoal, que é como eu lido com os outros, né? E eles perceberam que não, tá faltando alguma coisa aqui. É preciso olhar para as emoções porque elas influenciam no nosso comportamento. Então, eles lançaram o primeiro artigo em 90, trouxeram um conceito muito mais robusto em 94 e desde então não pararam de publicar artigos. Eles são referências, tanto que o Goleman bebeu daquela fonte para escrever o primeiro livro. Então, inteligência emocional, assim, para sintetizar, segundo esses autores, que é a linha pelo qual eu me especializei, que eu trabalho e educo as empresas e pessoas sobre isso, é uma capacidade que a gente tem de identificar as nossas emoções, reconhecer as nossas emoções e as dos outros, utilizar esse conhecimento emocional para facilitar o pensamento, compreender as emoções e regulá-las, geri-las, né? Porque não existe controle das emoções. As emoções, vem ali do estudo da neurociência, são reações involuntárias, automáticas do nosso corpo, do nosso sistema límbico, então elas servem para garantir a nossa sobrevivência, o nosso bem-estar. Significa que a gente não controla. O que a gente controla? O nosso comportamento, a nossa consciência perante elas. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. A inteligência emocional é uma competência que a gente nasce com ela ou a gente pode aprimorar ela ao longo da vida? O que a gente percebe é uma competência que pode ser treinada, pode ser desenvolvida. Todo mundo tem, porque isso faz parte do nosso instinto de sobrevivência, né? Claro que de acordo, da mesma forma como as outras inteligências. Quanto mais tu é estimulado, mais desenvolvido, melhor tu se torna nisso, né? Mas existem muitos estudos, assim, que são um pouquinho mais pragmáticos, mais acadêmicos, que tem esse processo da educação emocional, né? Fazer as pessoas entenderem, por exemplo, que uma emoção, lembrem do filme Divertidamente, né? Uma emoção, ela tem todo um contexto fisiológico, todo um contexto que muda o nosso pensamento e muda o nosso comportamento. Então, ela é muito poderosa, né? Ela realmente é algo que é fascinante porque ela é infinita e cada vez que a ciência traz mais dados, isso também vai mudando. Então, nada do que a gente traz é uma certeza absoluta. É até o momento, né? Mas é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Então seria interessante a gente começar a, não sei, ensinar e treinar essa habilidade desde pequenos, com as crianças, né? Falar mais sobre isso. Sabe que tem várias escolas, inclusive em Portugal eu acompanhei mais isso, mas eu sei que no Brasil também já existe. Inclusive, o Augusto Cury tem um projeto de educação emocional nas escolas e
qual é o princípio, tá, gente? Para quem é pais e mães por aí, faz sentido que vocês se conectem com isso. Principalmente a parte da identificação e a parte do reconhecimento das emoções. Porque quando a gente negligencia, a gente cresce com algumas crenças, né? Que se tornam até empecilhos, principalmente lá na vergonha, que a gente já vai chegar. Eu tô triste. Não, não pode dizer que tá triste. Ou, tô irritado. Não, não fica irritado. Ou a pessoa que é muito feliz, que ri muito. Não, para de sorrir, seja sério. Então a gente vai assim, todas as crianças, elas são seres muito espontâneos, né? Elas são muito... Elas estão ainda muito influenciadas pelas suas emoções, o próprio Divertidamente traz isso. Mas quando a gente começa a ter mais consciência, né? Quando a gente cresce, começa a ter um pouco mais de certezas, de maturidade, a gente também vai se ajustando e ajustando o nosso comportamento. Então, muito disso a gente perde, né? Então, hoje, por exemplo, a gente chega em empresas onde a gente fala assim, como vocês estão? E as pessoas respondem, tudo bem. Mas isso não responde a minha pergunta de, Vicky, como é que tu estás hoje? Muitas vezes a gente deixa de trazer uma emoção mesmo. Olha, eu tô satisfeita, eu tô alegre, eu tô curiosa, eu tô interessada, eu tô triste, eu tô envergonhada. Então, a gente acaba não usando o vocabulário emocional. E nas escolas, tem muitos projetos, por exemplo, de mindfulness, para ensinar as crianças a estarem, né, treinarem a atenção plena. Tem projetos, por exemplo, que eles desenham os emojis, né, os emotions, enfim, para sinalizar como eles estão. Tem outras escolas que trabalham com o mood meter, que é o medidor de humor, né? Para elas já entrarem na sala dizendo como elas estão se sentindo e se tem alguma coisa que não tá bem, elas têm esse espaço seguro para dizer o porquê que elas não estão bem e porquê que a gente tá bem também é importante, né? Trazer coisas boas, compartilhar coisas boas. Então, é um sonho, assim, da minha vida poder pensar nisso também, assim. A minha sócia é pedagoga também, né? E ela traz muito essa intenção de trazer educação emocional para as escolas também, porque é a base da construção do ser humano. Então a gente vai chegar lá ainda, viu? Perfeito. Não, até porque a gente precisa dessa caminhada para chegar no mercado de trabalho com certeza, profissionais com um vocabulário emocional melhor, né? Então, como é que a inteligência emocional ela impacta assim, dentro da empresa, dentro do mercado de trabalho, com lideranças? Eu acho que principalmente, gente, a inteligência emocional é tipo como luz elétrica, assim, ó, energia elétrica. Se tem luz, tá tudo bem. Quando não tem, todo mundo fica apavorado, né? É isso nos pequenos comportamentos, por exemplo, de quais são os benefícios da inteligência emocional, né? É uma pessoa que sabe lidar com crítica, é uma pessoa que sabe reconhecer o comportamento do outro. É uma pessoa que consegue dizer, olha, pisei na bola, desculpa. Ela tem autoconsciência emocional. Ela consegue entender o impacto que as emoções dela têm nela e no comportamento dela e no outro, né? Então, por exemplo, eu vou inverter o cenário para que vocês possam me entender, né? Pessoas muito agressivas, muito estressadas, ou pessoas que degrimem a sua própria imagem, que se colocam para baixo, que se desmotivam e também desmotivam o outro. São pessoas que ainda têm muita oportunidade de desenvolvimento nessa área. E eu não estou aqui para julgar, porque eu também tenho os meus momentos de gorila, vocês já vão entender o que é isso. Mas eu acho que aqui Acho que a grande motivação, a grande lição é que é uma caminhada contínua, sabe? Não é porque eu faço um curso, porque eu leio um livro, porque eu... Gente, é todos os dias, entendeu? Isso é um processo que não termina mais. E quanto mais eu me desenvolvo, mais a minha capacidade de resposta começa a ser mais assertiva. Por exemplo, quando eu comecei a estudar inteligência emocional foi em 2016. Fui lá em Portugal, né, onde eu fiz a minha especialização. 2 anos estudando isso. E aí a minha professora, eu sempre conto essa história porque pra mim mexeu muito comigo uma coisa muito básica, tá? Que é, a professora perguntou, e aí, qual a emoção que vocês sentem com mais frequência? E eu pensei, alegria, né? Eu adoro alegria, adoro meu trabalho, adoro minha vida, adoro minhas relações, com certeza, alegria. E quais são os pensamentos que vocês têm com mais frequência? Aí difícil pensar, né? E façam esse exercício quem está nos assistindo aí. Quais são os pensamentos que vocês têm com mais frequência? Esses pensamentos, sem filtros, eles são genuínos e são produtos das nossas emoções. E os pensamentos que eu tinha era, Brenda tem que fazer mais rápido, Brenda tem que fazer melhor, Brenda tem que ligar para outra pessoa, Brenda tem que buscar dinheiro, tem que não sei o quê. Então, uma autocobrança, assim, com uma impaciência grande, né? E aí eu comecei a me dar conta, daí a professora me disse, não é
não é a alegria que tu tá sentindo nos seus pensamentos, né? E aí eu me dei conta que, caramba, acho que isso vem da raiva. Aí eu fiquei de luto, né? Fiquei umas 2 semanas de luto, tipo, eu não acredito que a raiva me domina. E aí eu fui construindo e realmente eu percebi, porque quando a gente empreende, a nossa postura ela se torna muito mais desafiadora, assim, porque é você que tem que fazer, é você que tem que vender, é você que tem que estudar, falo por mim, né? Então, não existe um gestor para te dizer qual é o próximo passo. Não existe um mentor. Eu já tive muitas pessoas, e acho que tu sente isso, né, Vicky? Por mais que a gente troque com pessoas, que a gente vá para terapia, enfim, que a gente busque outros recursos, a gente não tem tudo no começo. E isso frustra muito. E até a gente aprender a lidar com isso, né? E perceber que, caramba, a raiva tem um lado positivo, ela dá energia, ela dá foco, ela te dá essa bravura, essa coragem, essa persistência. Então eu preciso aprender a ressignificar isso. E, gente, eu nunca, acho que essa caminhada eu nunca vou terminar. Por isso que eu construí a tal da personagem gorila, que é pra me ajudar a perceber que tô ficando incomodada, né? Tô começando a entender que tem fatores estressores que estão mexendo comigo. Então eu estou sentindo raiva, mas quem tá no comando é a Brenda. Então eu tenho que cuidar o que eu falo, o que eu penso, o que eu construo, a forma como eu entrego, a forma como eu organizo minha agenda. Então é um processo eterno, sabe? Mas é muito bonito da gente começar a perceber e de perceber que como é legal a gente desapegar de algumas coisas nossas. Não sei se tu já passou por isso, assim, mas de certezas absolutas que a gente tem da vida, de repente, assim, não faz mais sentido. Desapega e vamos para outra, né? É muito legal porque quando a gente começa a estudar inteligência emocional, começa a pesquisar, começa a entender, parece que vira uma chavinha, assim, que qualquer sensação ou pensamento que tu tem, tu começa assim, a pensar, o que será que eu tô sentindo? O que será que eu tô pensando? E aí tu começa a te autoanalisar, assim, é muito louco, porque aí tu pensa, nossa, que raiva que eu tô. Mas por que será que eu tô com raiva, né? Por que será que eu tô agindo dessa forma com essa pessoa no meu trabalho? Por que será que eu tô com vergonha de atender algum cliente? O que tá me causando? Aí tu começa a ficar mais reflexiva. Eu acho que é uma coisa, assim, muito louca, muito poderosa, assim, a inteligência emocional. E como é que as nossas emoções, né, elas influenciam no sucesso do nosso negócio? Uou! Vamos lá, pergunta de R$ 1 milhão. Eu quero saber quem é empreendedor que está com a gente aqui, viu? E quem assistir depois, escreve nos comentários, marca a gente que a gente volta nesse assunto. O que é importante saber, tá? Aquilo que eu já falei antes. Então, as emoções. Pensem assim, construam um looping aí, que eu vou tentar desenhar aqui só para vocês perceberem. Que isso aqui, eu brinco que se eu pudesse tatuar na testa, eu tatuaria. É assim, toda emoção, ela gera um pensamento, que é o diálogo interno, self-talk, o que vocês quiserem chamar, tá? Todo pensamento, ele reverbera num comportamento, ok? Isso aqui é o que aparece no nosso negócio. Isso aqui é o que o outro enxerga e é o que a gente enxerga. Então, é o outro e o eu, né? Meus rabiscos vocês vão entender lindamente. É isso aqui que a gente consegue ter controle. Controle do ponto de vista da gestão, consciência, ok? E, a partir deste comportamento, é o que a gente consegue entender qual é o resultado que eu espero. Quando a gente entende isso, eu vou inverter a tua pergunta, Vicky, e pensar assim. E isso pode ser para vocês que estão assistindo também, né? O que eu espero do meu negócio? O que eu visualizo do meu negócio? Bom, mirei no meu resultado. Que comportamentos eu tenho que ter para conseguir atingir isso? Se este comportamento é muito distante do meu eu, da minha identidade, tem outra pessoa que possa nos ajudar? Por quê? Porque, de novo, né? É a dor do crescimento, assim. A gente começa a perceber que a Brenda não é ótima em tudo. Pelo contrário. Fazer gestão financeira, gestão dos pagamentos, recebimentos, total, eu fiz muito tempo. Mas é uma força que não é alta para mim. Mas, em compensação, a Grazi, minha sócia, faz isso lindamente bem e não se incomoda ao fazer isso, né? Então, vamos unir forças, então, né? Então, eu acho que é isso, assim, quando a gente pensa o que eu quero do meu negócio, eu também preciso entender, assim, que comportamentos eu tenho que ter para esse negócio ter sucesso, para a gente crescer, para a gente vencer a dor do crescimento, porque ela existe. Empreender não são rosas, pelo contrário, mas tem um lado muito bonito, né? Tem um lado, assim, muito, muito gratificante, muito realizador.
E quem não trabalha por conta própria e está nos assistindo, pensem nisso sobre a carreira de vocês. Toda emoção gera um pensamento, esse pensamento gera um comportamento, esse comportamento gera um resultado. Quando eu inverto, eu me torno... Porque no sentido horário, é como ele acontece naturalmente. Quando eu inverto, eu começo a ter consciência, uou, sou muito impaciente, preciso aprender a respeitar o tempo do outro. A Brenda atropela as coisas, talvez eu tenha que negociar prazos melhores para não me afogar na minha própria agenda. São expertises que a gente começa a ter, aprendizados que a gente começa a desenvolver, e isso gera essa maturidade. Então, a primeira coisa que eu acho que serve assim pra gente refletir é o que funciona pra mim, o que eu quero pra mim. Porque tem muitas coisas que a gente carrega da nossa família, das pessoas que trabalham com a gente, sócio, colega, gestor, né? E que a gente vai, assim, colocando dentro da nossa mochila julgamentos, certezas ou incertezas, dúvidas dos outros, e que, na verdade, assim, a quem pertence isso, né? E começar a se dar conta que tem que se experimentar. Vamos lá, coloca um botão vermelho, coloca um salto alto, testa, experimenta, porque se não experimentar, a gente não vai ter certeza se vai dar certo ou não, né? Então, desde fazer uns stories, tentar uma abordagem diferente, mandar um e-mail, pegar o telefone e ligar. Se a gente não testar e não sentir e não perceber na gente, a gente não vai conseguir buscar melhorias, otimizações para os nossos processos para chegar onde a gente deseja, né? Eu acho que essa questão dessa jornada de trabalhar inteligência emocional, ela trabalha muito o nosso autoconhecimento, né? E quando a gente trabalha esse autoconhecimento, a gente tem que entender que a gente tem defeitos. Nossa, e que esses defeitos, eles podem ser prejudiciais para o nosso negócio. Então, a questão é não a gente impor o jeito que a gente entende como certo para o outro, né? Mas a gente entender que talvez a gente possa melhorar para melhorar nossas relações com os nossos clientes, para melhorar nossa relação com nossos colegas, né? Com os nossos funcionários, ou sejam eles quem forem. Porque o nosso comportamento, ele vai, sim, querendo ou não, influenciar nesse sucesso que a gente quer ter, seja ele dentro da rede social, seja ele, né, dentro da empresa, assim, no geral. Então, para essas pessoas, assim, que têm essa dificuldade em ter essa confiança de colocar a cara, de entrar na rede social, de trabalhar, assim, realmente mais com a sua imagem, seja ela na internet, ou seja ela numa reunião de negócios, numa palestra, onde for, como é que eu consigo trabalhar essa minha confiança através das emoções? Primeira coisa que vocês podem fazer é a autoconfiança, ela não é uma emoção, ela é uma soma de emoções que geram um produto, né? Quais são as emoções que sustentam a autoconfiança? A felicidade, a satisfação, a esperança. É um produto de várias coisas, tá? A gente não pode ser tão pragmático e olhar em caixinhas, porque eles é tipo água com vinho, misturou, entendeu? Acontece. O que a gente tem que entender aqui? Quando a gente constrói a autoconfiança, eu preciso primeiramente identificar. Beleza, eu tenho os meus defeitos, mas o que eu tenho de bom? O que a Brenda é excelente? O que a Brenda faz bem feito e gosta de fazer? E quando a gente começa a se conectar com tarefas, né, com ações do dia a dia que te geram essa sensação de satisfação, essa autoconfiança é um potinho que vai enchendo aos pouquinhos. E aí tu vai recebendo um feedback positivo. Aí tu recebeu um feedback de um cliente, pô, dá pra fazer melhor, mas isso não vai destruir, né? Não vai ser castelo de areia dentro do meu projeto ou da minha carreira. Então, eu sempre trago, assim, que o autoelogio, né? Parte sempre, assim, do eu para depois querer exigir isso dos outros. Então, eu tenho que reconhecer quais são os meus pontos fortes. E a própria psicologia positiva, a ciência da felicidade, estuda sobre o ser humano sobre esse aspecto, né? Então, eu sempre trago que esse é o primeiro caminho. Depois, tem outros estudos que entram questões mais técnicas, a Amy Cuddy traz muito isso. Maravilhoso. Se vocês procuram... O Power Posing quer explicar, porque é muito legal. Eu sei que tu sabe. Explica, por favor. O pessoal vai gostar de saber. Ai, gente, Power Posing é muito legal. É um estudo. Dá um Google aí pra me dizer qual é a data que ele foi publicado, Vicky. Me ajuda aí, porque eu não me lembro. E foi muito legal, porque ela percebeu que as Power Posing, ou as poses poderosas, elas aumentam o nosso nível de testosterona. E com isso, aumenta a nossa capacidade de autoconfiança. Então, não é à toa que, por exemplo, assim, ó, super-heróis. Quais são as poses dos super-heróis?
a própria mão na cintura, né? Deixa eu colocar aqui que vocês vão perceber. Ou até mesmo fazer o símbolo da vitória, né? O sorrir ajuda muito, mas principalmente essa coisa assim do gladiador, da postura, do herói, né? E existe um tempo, se eu não me engano, são de 7 a 10 segundos. Oi, Vicky, diga. Ela diz no TED, o TED dela TED Talk é de 2014. Tá. E ela fala em 2 minutos nesse TED, né? Então o Power Posing são essas posturas poderosas que vocês podem fazer assim, ó, fechou o quarto, se trancou na casa de banho, no banheiro, enfim. Façam isso e mentalizem o que vocês querem dali, foco no resultado. O que eu desejo ali, o que eu imagino, o que eu vou falar. Porque essa visualização é uma técnica que se trabalha muito na psicologia também, mas o PNL se usa muito, né? Que é tu conseguir, assim, construir uma narrativa daquilo que tu deseja para que exista uma previsibilidade do teu comportamento. Tem pessoas que super funcionam com visualizações, né? E é numa ótica de não gerar expectativa, gente, mas de realmente, assim, se enxergar, né? Bom, por exemplo, quando eu comecei a fazer, assim, treinamentos e etc., os primeiros minutinhos, a minha voz tremia. Ainda treme hoje, mas me gerava uma ansiedade um pouquinho maior. Hoje acaba, né, são horas e horas e horas de sala de aula e que hoje se torna uma coisa natural, mas claro que quando muda o público, muda a pauta, vem essa sensação do novo, por isso que eu adoro, né? Tem outros negócios que a partir do momento que tu começa a otimizar, organizar, essas sensações de primeiras vezes, elas não acontecem todos os dias, né? Então, por exemplo, eu já atendi várias pessoas que eram super tímidas. Inclusive, era uma agência de marketing. Ele é extremamente tímido. Porém, quando tinha que negociar, assim, ó, vestia seu casaco, ia lá bonitão, negociava e fechava negócio. E eu pensava, meu Deus, mas ele é o último a falar. Ele primeiro escuta as pessoas, né? Ele primeiro sente o ambiente para depois querer negociar. E quando entra, mata tudo. Porque ele tá dentro da área do saber dele. Então, por isso que eu trago. Identificar as forças, identificar as expertises, se preparar para ter o negócio de vocês, se torna muito melhor quando a gente está na nossa área do nosso conhecimento. Porque se eu empreender, sei lá, num salão de beleza, eu vou me sentir insegura o tempo inteiro. A não ser que eu tenha uma sócia, alguém que realmente possa, que saiba o que está fazendo e que consiga fazer. Né? Por isso que eu acredito muito nas forças complementares, né? Então, eu acho que pautas como essa, tá? Então, fazendo um resumão, como melhorar a nossa autoconfiança, como desenvolver isso. Traz as suas qualidades, entenda as tuas competências, tanto conhecimento técnico quanto comportamental. Identifica como é que tu pode reverberar isso dentro do teu negócio. Identifica o que te falta também, né? Quais são os recursos que nós não temos e que a gente precisa ter para sustentar o crescimento do nosso negócio. E, gente, muito autoconhecimento, muita terapia, muito TED Talk, muita escrita. Caderninho aqui, ó, super funciona bem. Inclusive, eu quero dar uma dica. Eu não ganhei nada com isso, mas tudo bem, né? Ganhei de aniversário, de um Instagram que se chama Mente Grata. Gente, isso é um planner que traz jornada de desenvolvimento emocional. Isso é lindo. Olha só. Que máximo! O meu amanhã. Eu não consegui escrever aqui ainda, porque é tão lindo que eu não consegui escrever. Mas ele é lindo, ó. Daí ele traz prioridades, a minha lista. Depois ele trabalha, ó, não sei se dá pra ver aí, o mapa mental, né? Então, assim, quais são as minhas ações para autoaceitação, para descobrir que eu tô em evolução, para entender a minha melhor versão. Achei isso fantástico, porque isso é um processo contínuo, né? E tem uma autora, não sei se a gente vai falar sobre a vergonha, Vicky, mas que eu achei muito legal, que tem a ver com... Tá da mesma família aí. Tamo junto, né? Que ele traz muita questão da autocompaixão, da autoaceitação. E que eu já ouvi muitas pessoas me dizendo assim, isso é puro mimimi. Autocompaixão, puro mimimi. Empatia, puro mimimi. Se essas pessoas soubessem, hoje eu já não me ofendo mais, a minha gorila toca tambores, mas segura onda. Porque isso é ciência, isso tem assim, ó, diversos estudos, livros, pesquisas, intervenções que comprovam que quando a gente se perdoa, quando a gente se aceita, quando a gente aceita o outro, eu cresço, eu evoluo, o meu sistema fisiológico melhora, né? E automaticamente, como é que eu não vou fazer um negócio crescer se eu aceito as diferenças do meu time? Esse estudo da Amy Cuddy que a gente estava falando, inclusive ela tem um livro chamado O Poder da Presença, ele fala que o nível de cortisol nas pessoas que ficam na pose de super-herói, ele diminui.
e aumenta o nível da testosterona. E nas pessoas que ficam naquela posição mais encolhida, assim, mais abaixadinha, o nível de cortisol dispara e a testosterona baixa. Então é ciência, né? A gente não pode querer brigar contra a ciência. E é incrível, porque o trabalho é o mesmo, para criticar e para testar. Eu sempre digo isso. Eu já passei por esse processo. Ah, essas coisas não funcionam. Chegando uma hora, assim, 3 anos depois, eu aprendo a estar estudando aquilo, né? Tem um ditado que se diz que a língua é o chicote da bunda, cuidado, né? Porque às vezes acontece isso. Então, só voltando para a vergonha, que eu tinha feito umas anotações aqui para compartilhar com vocês, ó. A vergonha e a culpa são emoções secundárias, tá? Então, elas são um produto das nossas relações sociais e elas funcionam como um regulador do sistema moral, né? Por exemplo, por que quando a gente... Não sei se vocês lembram daquela notícia de uma pessoa correndo pelada na rua em Porto Alegre, né? Até em Portugal aconteceu isso também. A gente fica, meu Deus, a pessoa tá louca, tá bêbada, tá drogada. A gente, né, fica aqui fantasiando. Por quê? Porque a vergonha, ela regula, né? Pra gente não dar uma de sem noção. Ou às vezes até aquelas expressões que no Rio Grande do Sul se fala, esse aí não tem cara de... Esse aí não tem vergonha na cara. É cara de pau, né? N coisas que o senso comum traz e que a gente tem que pensar o seguinte, ó. A vergonha, ela motiva sempre ou a fuga ou a necessidade de se esconder, de se recolher. Quando a gente estuda o Mood Meter, que eu comentei com vocês antes, que é essa ferramenta de ajuste de humor, né? A gente percebe que as emoções, elas são medidas dessa forma, ó. Existe um eixo, tá? O eixo aqui é da energia e daqui são das sensações. Se eu tenho energia alta e sensações desagradáveis, eu experimento emoções derivadas da raiva, do próprio medo, porque a ansiedade... Pensem no momento que vocês se sentiram ansiosos. Como é que vocês estavam sentindo o corpo de vocês? Acelerado, né? Palpitação, assim. Raiva! Mesma coisa, só que outras sensações, mas agitado igual. E quando a gente sente medo, é a mesma coisa. As pessoas acham que o medo encolhe, né? Porque pode haver o congelamento, mas não. O medo, ele te deixa em alerta, te deixa atento, né? Se a gente for inverter e descer o nosso quadrante, as nossas sensações desagradáveis com a energia mais baixa, ela gera emoções que são derivadas da tristeza e da vergonha. Então, quando a gente traz... essa pessoa é tímida, essa pessoa é reservada demais. A gente fica, né, julgando as pessoas o tempo todo. A gente reforça uma sensação de essa aí não se comunica, essa aí não se presta, essa aí tem um negócio próprio, socorro, vai quebrar no primeiro mês. E, gente, assim, ó, como a gente deveria aprender a silenciar em alguns momentos? A inteligência emocional ensina. Pensa, não fala. Pensa, se tu já evitar comunicar uma coisa que não vai agregar, silencia. Porque isso vai gerando sensações e a gente vai reforçando algumas crenças que, quando a gente fala de vergonha, então, né, é praticamente assim, a pessoa fez um story, sei lá. E aí vem alguém ali e fala, mas a tua câmera a resolução tava ruim, né? Ou, assim, tua voz tá muito estranha. O que a pessoa vai fazer? Vai fazer um segundo stories? Talvez não. Talvez, assim, a esperancinha que aquela pessoa tinha, se ela se deixar influenciar, ok? Mas eu quero que vocês entendam porque muitas vezes as reações são automáticas, né, Vicky? A pessoa fala e a gente já murchou. Não. E eu, às vezes, assim, ó, até a gente pode dizer, não, tudo bem, essa pessoa não sabe o que tá falando. Mas lá no fundinho, antes de fazer um story, tu vai tentar limpar a câmera do celular antes. Entendeu? É nisso que a gente tem que prestar atenção. Então, cuidado, assim, se vocês identificam vontade de se esconder, de não fazer, ou de fugir daquela situação, pense assim, por que eu tô me sentindo assim? Qual é a causa disso? Né? Será que eu consigo minimizar? Será que eu consigo ressignificar? Será que eu consigo, então, pedir para outra pessoa se isso é uma coisa que realmente não me faz bem? Porque... existe uma coisa que é a própria saúde emocional, né? Tem até certo ponto é saudável. A partir dali, não é mais. E para fechar, a culpa, ela motiva uma ação reparadora. Então, a culpa, ela tá mais vinculada a um comportamento, não só uma emoção, né? Porque quando eu digo, caramba, acho que eu, sei lá, usei uma linguagem que não foi assertiva com o meu fornecedor. A gente fica com aquilo, acho que eu vou ter que ligar para ele e pedir desculpa. Então, a culpa, ela te gera essa motivação para entrar em ação, mas principalmente no sentido de, enfim, de buscar uma ação reparadora, né? Isso, inclusive, quem quer se aprofundar mais nesse assunto,
as pessoas falam muito da Brené Brown, né? Que tem um TED Talks também, é uma referência à vulnerabilidade. Mas tem uma autora que eu gosto muito, que é a June, ela é da Universidade de Geórgia, nos Estados Unidos. Ela tem um livro que se fala A Vergonha e a Culpa. E é um livro muito conceituado, assim, que aprofunda muito essas duas emoções, né? E que, enfim, fazem parte do sistema de regulação do sistema moral, mas que trazem muitas consequências negativas a longo prazo se a gente não colocar limite saudável, né? Com certeza. Uma coisa que funciona para mim é aquela questão do comprometa-se publicamente. Por exemplo, se eu deixar para segunda, eu não vou fazer hoje, segunda-feira que vem eu faço. E aí aquela coisa tu vai empurrando com a barriga, né? Mas no momento que tu entra uma vez, tu te compromete a entregar aquilo, pelo menos para mim funciona, não sei se isso tem a ver com alguma questão emocional, alguma questão de inteligência emocional, ou alguma fuga, não sei. Quando eu me comprometo publicamente em fazer alguma coisa, isso faz com que eu me sinta no compromisso de fazer. Então, isso é uma coisa positiva ou, na verdade, não? A gente sempre tem que pensar assim, ó, funciona? Ótimo, então funciona para ti. Porque quando a gente tenta trazer essa caixinha do é positivo ou é negativo? Tem N situações, por exemplo, de pesquisas que comprovam que, por exemplo, a meditação é algo bom e tem pessoas que me dizem eu não me sinto bem fazendo, né? Então não significa que seja negativo, né? Então, por isso que eu trago assim, ó, essa é uma área que super assim me motiva a estudar, porque não existe uma resposta certa para tudo. Né? Eu já tenho aquela questão do escrever. Se eu escrevo, talvez eu me atrase um pouquinho, mas eu vou fazer. Esse comprometimento, ele é um gatilho. Daqui um pouco, quando a gente se compromete publicamente, significa que outros... Inclusive, foi o que aconteceu com a nossa live. Eu recebi várias mensagens. Tu não tinha uma live hoje? Eu aqui te liquidando de AstraZeneca, respondendo que vou te passar a data nova. Então, assim, claro que tu gera uma expectativa no outro, né? Só que o que a gente tem que cuidar pra gente também saber se comprometer conosco próprio? Porque eu acho que esse é o primeiro passo, sabe? Tem muita gente que faz muito para os outros ou pelos outros e aí entra em sofrimento emocional também, entendeu? Então, acho que tudo tem que ter famoso bom senso, né, Vicky? Não adianta. E agora meio que linkando essas duas coisas da inteligência emocional com isso de se colocar numa agenda e se comprometer realmente em fazer as coisas, seja estudar, seja fazer uma live, enfim, o que for, aparecer na rede social. Como é que eu consigo utilizar essa inteligência emocional para gerir esse meu tempo? Porque às vezes a gente acaba no piloto automático, naquela coisa do dia a dia, cheia de coisas para fazer e a gente nunca consegue achar tempo para fazer essas coisas que seriam realmente essenciais para o nosso negócio. Então, como é que eu uno assim, a inteligência emocional com a gestão do tempo? Volto para a ferramenta do Mood Meter, né? De perceber assim, ó. Inclusive, eu tenho lido bastante sobre produtividade, etc., porque mudou muito a forma de se educar a fazer gestão de tempo, né? E falo por mim, tá sendo muito diferente do que eu faço agora do que eu fazia um ano atrás. E o que eu percebo, tá? Existem rotinas, rituais, que quando a gente faz, a nossa vida entra num flow muito mais positivo. E isso, assim, parece balela, né? Mas eu acabei ontem de ler o livro O Poder do Hábito e eu recomendo quem ainda não leu. Porque tu começa a se dar conta, assim, gente, tem muita ciência, né? Tem todo um capítulo sobre a neurobiologia do hábito, né? Então, assim, coisas que quando a gente se educa a fazer, as coisas se tornam... A gente sai do automático, né? E a gente começa a ter consciência sobre aquilo. Então, o que eu percebo, tá? Quando a gente usa uma agenda, ela serve como um guia, uma orientação sobre como eu vou ocupar de uma forma inteligente o meu tempo. Só que ela também serve como uma ferramenta para pessoas se sobrecarregarem, se estressarem e é uma ferramenta de ansiedade. Eu tenho ouvido muito isso. Ela olhar minha agenda me dispara o coração. E aí eu fico nessa... Meu Deus, mas como é que eu ajudo essas pessoas, né? Então, de novo, assim, pesos e medidas é diferente para cada um, né? O que eu sugiro e de coisas que eu leio, assim, principalmente agora que a gente está no modo 100% online, né? O que é fundamental? Identificar, então, quais são essas rotinas fundamentais para o negócio de vocês. Se a agenda de vocês, se o jeito de trabalhar de vocês permite que todos os dias às 9 horas eu faça tal coisa, ótimo. O meu não permite, eu estou em atendimento, eu não tenho essa flexibilidade de dizer assim, não, é eu que comando ali, porque eu atendo muito, trabalho muito com outras pessoas. Quem tem um perfil mais interno, talvez tenha essa capacidade, né? Então, o que eu vou fazendo?
Eu coloco as compromissos na agenda e sempre tenho um tempo livre. E os dias que eu não tenho, eu uso a minha noite para fazer isso. E aí eu acabo me cansando mais, mas é a forma como... Os momentos que a gente tem de looping, né? Paciência é assim que tem que ser. De, no mínimo, 2 horas livre da agenda de vocês. O ideal seria dentro das 8 horas, né? Termos 2 horas livres. E quem traz isso é um pesquisador, o Christian Barbosa, que ele traz muito assim, se a gente entope a nossa agenda, a gente está o tempo todo ou atendendo ou fazendo outras coisas, mas o nosso negócio depende de muitas outras ações para serem realizadas, né? Então, conseguir, assim, ó, estimar quanto tempo eu preciso para fazer um story, quanto tempo eu preciso para fazer uma publicação. Porque se a gente não tem noção de tempo, eu não tenho como fazer planejamento. Aí, o que eu tenho? Um to-do que me gera ansiedade, me gera bagunça, e eu tô sempre correndo no piloto automático para tentar fazer tudo, né? E aí, o que acontece? Se eu não tenho essa consciência, eu tô muitas vezes dentro do quadrante vermelho, que é o que eu falei, da irritabilidade, da tensão. Aí, se eu preciso sentar para escrever um post, se eu tô me sentindo irritada, eu vou conseguir? Não posso, né? Ou preciso fazer um vídeo super bacana, engajador, tô irritada. Vou conseguir? Ou tô super triste, as coisas não estão fluindo, tá todo mundo falando só de pandemia. Vou ali na frente da câmera com uma cara, não vai funcionar, sabe? Então, eu sempre trago assim, busca se entender emocionalmente e perceber das tarefas que eu tenho para entregar, né? Que emoção vai me ajudar a realizar aquilo com mais fluidez? Quando eu entro numa negociação, eu preciso estar no quadrante vermelho com baixa intensidade, mas assim, tem que defender meu ponto de vista, tem que defender aquilo que eu acredito, né? Porque tem muitas pessoas que entram para matar, né? Então tem que também estar preparada com isso. Agora, um cliente que está mais preocupado, eu também preciso criar empatia. A empatia se cria a partir da tristeza, então tem que baixar minha energia e saber ouvir. Então, é saudável que a gente transite por esses quadrantes do mood meter que a gente fala, né? É a única forma que eu entendo. Inclusive, tem um artigo na Harvard Business Review que está escrito assim, ó, manage your energy, not your time. Ou seja, faça a gestão da sua energia, não do seu tempo. Porque a energia a gente tem controle, o tempo não. Né? Então, eu acho legal assim... também a gente entender, por exemplo, eu de manhã às vezes funciono melhor com a questão da criatividade, assim. Então eu tento me entender, por mais que às vezes não seja sempre assim, né? Para ver como é que eu vou distribuir as coisas no meu dia. Uhum. Tipo, eu prefiro marcar reuniões para de tarde, que é quando eu não tô tão criativa, né? Então eu acho que é bom a gente... Bom, a gente volta naquela questão do autoconhecimento, né? Sim, sempre, né? É o alicerce de tudo, mas é o que funciona, sabe? E agora, assim, ó, várias empresas, inclusive a gente vai fazer uma live, quem não nos segue aqui, a BG, siga, porque tem muito conteúdo legal, assim. Dia 28 a gente vai fazer uma live com 2 profissionais da área de RH que trabalham na Rocket Seat, que é uma empresa de tecnologia, que tem 100% dos seus quase 100 colaboradores remoto. E aí teve várias... A gente fez uma talk sobre produtividade com eles, e aí uma das perguntas que eu recebi é: se eu produzo melhor de noite, o que eu faço? E aí eu até brinquei com ele, a sorte é que tu tá da empresa certa, porque se tu quiser trabalhar de noite, cara, trabalha porque a empresa permite, né? Mas é isso, assim, tem algumas pessoas que têm essa liberdade e aí não precisa se culpar, meu Deus, eu tenho que ser produtiva às 7 horas da manhã, né? Porque daqui um pouco, olha, se eu sou um pouco mais de noite, tenta reorganizar algumas coisas, tenta trazer pro teu gestor, conversa, né? Eu acho que a ferramenta de solução para muitas das coisas é o diálogo e as pessoas ficam pisando em ovos, né? Inclusive, tem um estudo dessa referência que eu falei para vocês, da June Tanger, que ela fala que o segredo, ele é mais prejudicial do que a vergonha em si. Porque quando a gente tem necessidade de falar algo e não fala, aquilo faz muito mal para nós, fica pior para nós mesmos do que para a situação. Né? Então, assim, tragam, né? Daqui a pouco, olha, eu tô me sentindo bagunçada. A gente vai buscar um coaching de performance, a gente ajuda com isso, outras pessoas ajudam também. Vai ler sobre isso, vai entender qual é o gap da tua agenda. Por exemplo, eu já tô num looping contrário, que eu tô com tanta coisa que tem semanas que eu me sinto, assim, sobrecarregada. Então, preciso ir delegando, pedindo mais prazo, renegociando, é o processo contrário, né? Então, acho que tudo é uma questão de diálogo. Mas tempo é isso, é bom senso e a gestão da nossa energia. Eu faço a mesma coisa que tu, Vicky, eu funciono muito bem de manhã. Então, eu tento alocar as minhas agendas para de tarde, para de manhã fazer fluir, sabe? Exercício físico para mim. Nossa, a minha performance vai assim, ó, 15 vezes melhor se eu treino de manhã cedo. Também é uma coisa que ajuda, né? Então, mas produtividade... foi para conseguir identificar isso, né? Você não nasceu sabendo.
Não, tem que testar. É Foi aquilo que eu importante que a falei. gente experimente. Exato, exato. Tem um outro autor que fala sobre produtividade, performance do jeito que eu gosto muito, que é lá de Portugal, que é o José Soares. Ele tem um livro que se chama Reload, e agora ele publicou um outro que é Start and Stop, que traz muito essa questão assim. O Reload, ele trabalha 4 bases, né? Que é o descansar, o repensar sobre o estilo de vida que tu tá levando, o refill, que é a forma como tu... É o combustível, né? Assim, então, o que que tu come, o que que tu ingere, e muitas pesquisas trazem, por exemplo, pessoas que têm baixa concentração de manhã, é baixa de nutrientes. São pessoas que não estão se alimentando bem, né? Pessoas que estão irritadiças, pode estar faltando algum nutriente no corpo também, né? Ou, nossa, sim. Inclusive, já vou te dar uma dica. Trazer uma nutricionista para falar sobre performance funciona muito bem. Porque nem tudo é cognitivo, entende, Vicky? Muita coisa a gente precisa entender como o nosso corpo funciona para dar para ele aquilo que ele precisa, né? Por exemplo, eu faço acompanhamento, inclusive eu vou te passar o contato dela, é Luana Flores, é maravilhosa. E ela é nutricionista esportiva. E aí teve várias coisas que ela me perguntou assim, como é que tu tá te sentindo? Eu falei, eu tô meio ansiosa na metade da tarde, ali parece que a minha concentração vai pro ar, né? O que que eu identifiquei? Naquele momento em que eu coloco a cafeína, porque a cafeína vai me ajudar, eu tenho um outro composto que eu também tomo, né? Busco ajustar minha alimentação para que naquele período eu consiga me regular também. Se eu tô muito ansiosa, eu vou treinar, vou fazer nem que seja um aeróbio. Então, eu busquei também me cercar de profissionais que possam dar uma orientação, porque nem tudo é só aqui, tá? Nem tudo é cognitivo, nem tudo é mental, e nem tudo é só autoconhecimento. Tem muita coisa, próprio padrão de regulação do sono. A gente fica com o celular na cara até a hora de dormir, né? Vários estudos que comprovam que a mulher começa a diminuir a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, às 8 horas da noite. E aí, às 8 horas, a gente deveria estar se recolhendo, né? Indo se acomodar para dormir. O que a gente tá fazendo? Mandando e-mail. Aí, né? Como é que vai cuidar da CUT da vida? Não tem como. Então, é tudo isso, assim, tem várias pessoas que trabalham muito bem, assim, a parte da neurofisiologia, muita gente boa aqui no Instagram mesmo, que vai trazendo esses assuntos e a gente vai começando a se tocar. Preciso cuidar, né? Ou pessoas que comem muito de noite, daí não tem disposição de manhã, sabe? Flatulência, nossa, gente, zilhões de coisas que a gente pode trocar aqui. É muito amplo, né? Muita coisa para pesquisar, muita coisa para estudar. Sim. Mas o mais legal, assim, de tudo que eu fiquei pensando, nossa, se a Brenda que estuda tanto sobre, ela ainda precisa de ajuda de outros profissionais para ela fazer isso, né? Imagina nós também. Então, não se sinta frustrado de você se sentir envergonhado ou tímido, de querer aparecer, né? Ou não se sentir tão confiante. Porque isso é super normal. E é super normal também buscar ajuda, buscar estudar, buscar entender, né? Eu acho que uma das coisas que estudar resiliência me ensinou muito, assim, e a gente tem inclusive um assessment que se chama questionário de resiliência, que é para fazer as pessoas entenderem o seu perfil de resiliência com base em 8 componentes. Um dos componentes é a busca de apoio. E eu fiquei muito feliz porque o meu é alto. Eu acho que eu só consegui. E, gente, ainda tem muito para fazer, tá? Eu sou uma pessoa que, assim, longe de estar, né, ideal. Estou trabalhando para ser todos os dias melhor. Mas o que eu me dei conta? Que muitas das coisas que eu construí também foi resultado de saber pedir ajuda, de buscar apoio para as pessoas certas. Eu não fico patinando, sabe? Às vezes eu até busco ajuda antes de já pensar na solução. Eu faço quase que em paralelo, assim, né? E vocês, como agência, sabem, tem muita coisa eu mando para vocês e depois eu pesquiso. Por quê? Porque eu acho que esse é o jogo, sabe? Quando a gente une forças, eu não preciso me cobrar para entender fisiologia, né? Tem pessoas que estudam uma vida inteira para falar sobre isso e, assim, não sabem tudo também, né? Então, eu vou tentando buscar, assim, de fontes diferentes que vão complementando, e o próprio Francisco, né, que é meu amor da minha vida, assim, que é da área da saúde, a gente também troca muito, porque tem muitas coisas que a gente, inclusive a Luana Flores fala muito sobre isso, né, o quanto as pessoas fazerem o exercício físico também acontece uma série da própria produção, um aumento de serotonina, de ocitocina, de uma série de neurotransmissores que nos ajudam a produzir, que nos ajudam a ter um humor equilibrado, né? Que nos ajudam a diminuir essas oscilações de ansiedade. Então, assim, o que é legal, né? A gente pensar que nós somos
composto de muitas coisas. Então, eu sempre trago assim a tríade, né? O pensar, o sentir e o agir. Então, eu tenho a dimensão do pensar mental, eu tenho a dimensão emocional do sentir e eu tenho a dimensão física do agir. Se eu não conecto essa tríade, as coisas não funcionam. Então, eu preciso me dar conta que não adianta minha mente me mandar fazer se o meu corpo não acompanha, né? Ou o meu corpo querer fazer e minha mente tá com mil coisas dentro dela. Então, é um equilíbrio constante, sabe? É um jogo infinito e que, graças a Deus, a gente tem muita vida e muita saúde para fazer, né? Rodar essa máquina. Eu, por mim, ficava aqui conversando contigo horas e horas e horas e horas. Ai, Mas a gente tá chegando em uma hora de live. Então, pra gente encerrar, eu queria que tu deixasse algumas dicas, 3, 4 ou 5 dicas, quantas tu achar que forem pertinentes, para quem quer começar a trabalhar inteligência emocional, de que forma se começa, quais são esses passos que a gente pode fazer para entrar nesse mundo? Por mais que a gente ouça falar sobre inteligência emocional, eu sempre trago assim, ó, experimentem, testem, vejam o que funciona para vocês, porque só saber e não fazer, lembrei da tríade, não resolve, né? Então, o que eu sugiro? Comecem a mapear e tentar colocar na agenda de vocês, no celular, aonde funcionar, tá? Como que eu tô me sentindo? A construção desse vocabulário, só para vocês terem ideia, a gente usa cerca de 8% do vocabulário. Existem cerca de 207 sentimentos mapeados pela Manuela Queiroz. O que a gente usa disso? Talvez 20, 30 no máximo, né? Então, explorem isso, porque vocês vão começar a se dar conta que a forma como vocês dizem que vocês estão reverbera no comportamento e nos resultados de vocês. E depois, gente, sigam pessoas que falam isso com fundamento. Eu sempre trago, assim, que tem muita gente falando, mas pouca gente realmente senta a bunda na cadeira e estuda e traz ciência. E eu tenho esse cuidado, né? Então, leiam livros, busquem ferramentas, escrevam, né? E assim, estejam abertos para desconstruir, construir de novo, reaprender, aprender, porque é esse o processo, sabe? Brenda, muito obrigada. Eu amei. Eu sou fã declarada da Brenda e da BG. É de verdade, sabe? Já te falei várias vezes. O Diego também tá dizendo que também é. Ai, eu que agradeço, assim, é muito gratificante poder compartilhar com vocês e saber que a gente tá junto, né, gente? Para unir forças, para aprender. E eu acho que esse é o processo, sabe? De entender que a nossa caminhada ela é eterna e que tá tudo bem. Vai ter dias melhores, vai ter dias piores e que a inteligência emocional é esse motorzinho que, se todos os dias a gente ligar, a gente vai ter relações mais saudáveis, a gente vai ter uma vida mais leve e é disso que a gente precisa, né? Beijo, Dani! Obrigada por estar aqui também. Se cuidem. Tchau. Tchau, gente. Beijo. Valeu.